Cinema e Argumento de volta, vocês ouviram agora a música Try Everything, da animação Zootopia, nessa homenagem que nós estamos fazendo hoje à cantora Cia, né, uma grande compositora aí de músicas para o cinema. E agora, nesse bloco, a gente vai conversar com o Thiago Vieira, que é o diretor do curta Quando Parei de Me Preocupar com Canalhas. Antes de conversar com o Thiago, vou dar então aí a sinopse do curta. João Carlos, vivido por Matheus Nachtergaele, se acha politizado, mas começa a se dar conta de que vem se tornando tão chato quanto os taxistas da cidade. Enquanto esse fantasma o persegue e uma crise de relacionamento leva ao fundo do poço, um surto de lucidez faz com que tome a decisão mais importante de sua vida: se alienar. Essa é a sinopse, então, aí do curta que a gente vai conversar agora. Boa tarde, Thiago. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, Thiago, esse curta, ele foi oficialmente lançado aí no site da revista POI, né? O que, de certa forma, também é uma homenagem, porque o filme começou quando tu leu uma HQ do Caco Galhardo na publicação, né? Conta um pouquinho pra gente, tu já conhecia o trabalho dele, o que foi que te interessou nessa história e como é que foi a adaptação aí de uma HQ pro cinema? Não, na verdade eu não conheci o Caco. Essa história é um pouco antiga, ela saiu na Piauí em 2008. E aí o assinante da revista lá vi, achei super interessante, me identifiquei e tal. E era um momento que eu também estava iniciando nesse trabalho e tal, e com muita vontade de escrever roteiro. Assim. Eu peguei essa história e resolvi escrever como um estudo particular, assim, para aprender, para uma adaptação para cinema, simplesmente para estudo mesmo, né? E, enfim, escrevi o roteiro e tal, e achei, no final das contas, achei interessante, assim, o suficiente para tentar fazer Olha, desculpa, pessoal, eu tô com uma obra do lado da minha casa, pode ser que pareça umas pancadas Sem aí. problema. Então, é, aí lá em 2008 eu escrevi um roteiro e achei interessante o suficiente para tentar fazer o filme, né? Entrei, logo descobri o e-mail dele na internet ali, não era difícil e tal, e mandei um e-mail me apresentando, eu sou fulano de tal, queria fazer um curta baseado no seu quadrinho, não sei o que, tá aqui o roteiro. Mandei, assim, sem muita expectativa. E passou um mês assim, ele me responde com uma empolgação: que legal, muito bacana, achei interessante, tal, vamos marcar de conversar e tal. E, e aí lá nesse momento a gente conversou pessoalmente, ele me autorizou e tudo mais, e, e ele fez uma ressalva lá, assim, que eu já imaginava em função do teor da história que seria interessante de não fazer com lei de incentivo, com nenhum incentivo público, né? Assim, Sim. tem que fazer a coisa no meio, ah, enfim, por conta própria. E lá, nessa conversa com ele, eu É isso que eu ia te estava de perguntar acordo. agora, assim, em termos da história, então tu já chegou com o roteiro pronto, não teve, digamos que, uma consultoria, assim, dele nesse teu Não, não, ele processo de adaptação? não deixou totalmente livre. Assim, o cara, a praia dele era quadrinho, né? Hoje ele até faz coisas de audiovisual, tá fazendo uma série aí, mas a praia dele era essa e ele me deixou completamente livre, inclusive para readaptar da forma que eu achasse interessante. Obviamente, eu sempre, por respeito ao trabalho dele, eu sempre mandava aí, consultava ele alguma coisa, tirava alguma dúvida e tal, mas não interferiu em nada. Assim. Eu até acreditei que ele fosse querer participar de alguma maneira, inclusive eu até cogitei dele ser ator, inclusive, numa discussão lá no boteco do filme e tal. Mas no final das contas o trabalho dele não tomou tempo e ele não pôde, entendeu? E aí no final das contas eu meti a mão sozinho no Uhum. roteiro. Tu comentou, Thiago, que tu não conhecia o Caco, enfim, que tu foi lá, mandou um e-mail, assim, tipo, na sorte. Essa também foi mais ou menos a história que tu teve com o Matheus, né, pelo que eu me lembro. Claro. Conta um pouquinho agora como é que foi, assim, trabalhar com ele, a construção do personagem, como é que foi com o Matheus Nachtergaele aí. Claro, só fazer um parêntese da pergunta anterior, que Uhum. eu estava esquecendo. Eu meti a mão nesse roteiro nesse primeiro momento, aí logo já nos finalmente aqui, já nas vésperas da produção, acabou entrando um amigo meu também, o Fabrício D, que aí ele me ajudou a dar um tapa final, então ele também assinou como roteirista junto comigo. Bom, então sua pergunta sobre o Matheus, né? Então, o Matheus aconteceu da seguinte maneira: não era um projeto, era uma coisa para ser muito simples desde o início, porque como não ia ter lei de incentivo, não ia ter uma grana razoável para fazer
o filme, eu ia ter que bancar de alguma forma. Eu também não tinha dinheiro no meu bolso, tanto que engavetei o projeto naquela época, em 2008, e imaginar, um dia, quando tiver grana, eu vou lá e banco esse negócio e faço. E, e fui tirar da gaveta só em 2013, no final de 2013, quando comecei a observar os projetos de crowdfunding, do Catarse principalmente, e enxerguei a possibilidade ali, pô, isso podia ser um caminho e tal. Peguei uns vídeos, umas entrevistas que eu tinha feito com o Caco lá atrás, um material que eu tinha gravado comigo mesmo, montei um videozinho de apresentação desse projeto e voltei a falar com o Caco. Aí ele incentivou novamente, é isso aí, tá, acho bacana, tal, muito, o caminho é esse, vamos embora. E decidi entrar nessa do Catarse. Assim. Tive que baixar muito o orçamento da previsão inicial, que não é aquele padrão tradicional de 80 mil reais para curta-metragem. Tive que baixar bastante, assim, cortei até chegar nos 35 para conseguir fazer, mas a expectativa de fazer o filme era essa, de ser uma coisa muito, muito pequena, muito simples. E aí no decorrer do processo do crowdfunding, eu não sei se alguém já participou aí, mas é muito cansativo, então você vai pedindo favor para amigo de 1 a 1, tal, pelo amor de Deus, me ajuda, com 10 reais, sei lá quanto. E chegou um momento que eu já tinha esgotado todos os amigos e já estava enchendo o saco demais. Aí eu comecei a partir para gente de cinema, gente já bem sucedida aí no Brasil afora e fui na cara de pau, assim, procurava no Facebook a pessoa sem conhecer pessoalmente. Ou eu sou fulano de tal, tem um projeto de um curta-metragem, dá uma olhada, preciso de ajuda e tal, na expectativa da pessoa dar um apoio financeiro ou gostar do projeto, de repente abraçar ou indicar para uma produtora, nesse sentido. Assim. E uma dessas pessoas foi o Matheus, né? O Matheus Nastergalli. E abordei ele no Facebook, nem sabia se era ele de verdade ali, podia ser um perfil falso, e com essa mesma história. E, para minha sorte, ele respondeu, assim, e calhou dele responder numa hora que eu estava online ali. Então ele respondeu, oh, que legal, gostei muito do projeto e tal, que bacana, que interessante. E aí ele tinha lido a sinopse lá, um protagonista que chamava João Carlos, e aí ele levantou a bola, assim, e aí, quem vai ser o João Carlos? E nessa hora eu já meio empolgado com que tá batendo papo ali com o possível Matheus, e eu já mandei um você de resposta, entendeu? E aí ele diz, que interessante, que honra, tal, bacana, vamos conversar melhor. E aí a gente trocou telefone, veio uma conversa e ela demorou para se oficializar assim cerca de 6 meses e tal. E ele topou, no final das contas, né? Então, tanto ele acabou topando assim ele já tinha topado, mas ele oficializou 6 meses depois e isso acabou me prejudicando porque eu não pude usar o nome dele ali no crowdfunding e não me ajudou em nada, entendeu? Sim, porque te ajudaria a conseguir mais Me recursos, ajudaria, eu né? tava louco para ele oficializar logo, poder gravar um vídeo com ele para eu botar lá, pedindo ajuda e tudo mais que ia me dar uma força, mas não rolou e tudo bem, foi sem mesmo. Oi, Thiago, tudo bom? É a Lou que tá falando. Tudo bem, e você? Tudo. Olha só, uma das minhas curiosidades é que o filme, ele é um dos outros personagens principais, é o boliviano, que praticamente narra a história. Ah, por que que a escolha da narração ser espanhol e por que aquele... Eu não sei se ele é ator ou não, como é que foi o encontro de vocês? Portunhol, no caso, né? É. Portunhol meio quechua ali, que ele dá umas pitadas de quechua. Na verdade é o seguinte, a história original do quadrinho, ela não sei se vocês tiverem a oportunidade aí, enfim, se procurarem na internet aí, vai ser fácil achar o quadrinho do Caco. Ela é narrada pelo próprio protagonista, né? Que seria, no caso do filme, o Matheus. E aí eu já, na adaptação da história, eu estava achando aquilo meio careta, não sei o quê. Estava pensando uma maneira primeiro de reduzir a narração, que eu queria tentar fazer com o mínimo de narração possível. Já é um filme carregado de narração, mas ele ainda poderia ter sido mais. E a outra coisa era o próprio protagonista narrando a própria história, aquela coisa meio, nossa, quando eu era, não sei o que, não sei o que. Aí eu pensei, preciso criar um personagem que vá narrar essa história, um cara paralelo, assim, alguém que está inserido no meio dessa história. E
logo pensei, em função de ter a cena do táxi, do engarrafamento e tal, que ela já existia desde o início, falei, cara, vou fazer um motoboy, ali onde inicia a narração. Então, vou fazer um motoboy passando ali, e esse cara vai falar para a câmera e vai começar a narrar essa história, do início ao fim. E tem um desfecho bom lá para ele também, porque ele pode entregar um envelope e o próprio motoboy. E aí, isso eu comecei a escrever dessa forma no roteiro. Que é uma parte pincelada minha na história original, né? Então, e a questão de ser boliviano, eu moro aqui em São Paulo, né? Aqui tem uma comunidade boliviana muito grande, assim, de imigrantes, assim, até imigrantes legais e tal, que vieram para trabalhar, assim como muitos imigrantes, inclusive brasileiros aí afora. Mas, e essa é uma turma que vive aqui, que faz parte dessa realidade e que ela é esquecida, assim, as pessoas, os paulistas, as pessoas que vivem aqui não enxergam, fingem que não existem, né? Assim como outros imigrantes recentes, assim, africanos e tudo mais. E eu, por morar na época num bairro de italiano, que era a Moca, né? Curiosamente também de imigrantes que precisavam trabalhar aqui no Brasil, então, e ao mesmo tempo conversava com amigos e pessoas conhecidas assim que criticavam, esses bolivianos enchendo o saco, é foda, não sei o que, e o cara descendente de italiano, entendeu? Chegou no Brasil há 100 anos atrás precisando trabalhar numa dificuldade, falando, o que você está falando, entendeu? Não fala merda. E convivia diariamente com o boliviano passando ali, por aqui e tal, não sei o que. E falei, cara, preciso botar quero esse boliviano como narrador dessa história. Vou arrumar um personagem para esse cara entrar e ao mesmo tempo não queria também botar um motoboy brasileiro aqui paulista, aqui da Zona Leste, que manda. Outra coisa, tinha uma questão narrativa também, porque se eu botasse um motoboy assim, seria muito caricato, a gente já ia saber o que esse cara tinha a dizer, a gente já sabe qual que é a ideia dele, a gente já tem uma expectativa do que poderia vir ali desse personagem. E o boliviano, de certa maneira, ele dá um passo atrás na nossa realidade, né? Ele Sim. sai da nossa realidade brasileira e, seja lá qual for a sua opinião, você vai, no mínimo, tentar parar para escutar o cara, o que ele tem a dizer. E, enfim, basicamente, para não estender muito, é isso. Foi essa a opinião. E eu encontrei ele, só para concluir, dificuldade absurda. Assim, os bolivianos trabalham aqui de forma ilegal, geralmente, na indústria têxtil, de condição subhumana e tal, e eu tentava ir atrás na internet de um boliviano, grupo de teatro, alguma coisa, comunidade boliviana, falei com muitos assim pela internet, e logo descobri um grupo que tinha apresentado uma peça aqui em São Paulo, no Sesc, de uma peça, enfim, uma coisa cultural da Bolívia, e comecei a tentar falar com esses caras que participaram, né? Um deles era o cara que fez o filme, o Richard Rivera. E falei com ele também estava afim de fazer isso. Ele era mais um boliviano que trabalhava nessas condições que eu falei. E o cara topou, ele foi excelente. A gente fez um teste, o cara muito bom de texto e não podia ser melhor do que ele foi. E, Thiago, eu assisti o filme recentemente, assim, e tu me corrige se eu estiver errado, mas então em 2008 começou o processo de adaptação do roteiro, em 2013 a produção, e agora, em 2016, esse filme chega na internet, então, para o grande público. Queria saber, para ti, assim, o filme me pareceu bastante atual com o momento que a gente está vivendo politicamente. E também queria que tu comentasse um pouco essa escolha de colocar ele diretamente na internet. Não sei como é que foi o circuito dele em festivais, se ele foi pensado talvez em ser televisionado. Enfim, queria que tu comentasse um pouco a exibição do curta e o fato dele ser tão atual hoje. Sim, só um pequeno ajuste, a produção começou, na verdade, a ideia de ir para o Catarse foi em 2013, mas a gente foi, de fato, em 2014, no meio do ano, e a produção aconteceu no início de agora me perdi um pouco, no final de 2014, então, enfim, tudo bem, isso faz diferença. Mas
Eu sempre, desde o início, tinha ideia de escrever em festivais, fazer a coisa tradicional do cinema e tal, porque eu, enfim, sou fã de cinema e todo mundo que gosta disso vive esse mundo, né? Então, a ideia sempre foi essa, e ele percorreu aí alguns festivais afora, alguns importantes, como o de Gramado aí no Sul. E aí, a questão depois do percurso aí de festivais, é claro, a gente fica na expectativa de conseguir alguma coisa interessante, né? As TVs, geralmente a cabo, elas premiam algum filme nesse sentido, aí dá uma grana razoável para poder adquirir o direito aí de exibição, geralmente por uns 2 anos e tal. Ou, ou eles tentam negociar contigo diretamente por fora dessa questão de prêmio. E aí o dinheiro é horrível. Assim. No caso, algumas TVs me procuraram, ofereceram um absurdo, assim, R$2.000 para meu filme ficar preso na mão deles por 2 anos, entendeu? Sim. E eu falei, que isso, de forma alguma. Então não valia realmente a pena. E assim, ao mesmo tempo, mesmo tentando esse caminho da TV, eu também queria a internet. Até tinha prioridade pela internet desde sempre. Só que não queria tentar fazer esse acordo com a TV sem que eles me bloqueassem para a internet. E era bem difícil. Então, aí, propostas muito ruins, assim, eu acabei falando, quer saber, eu vou pra internet mesmo e eu já sei, curta-metragem é muito difícil, é praticamente impossível o realizador ganhar alguma coisa financeira com curta, então, assim, é Sim. praticamente impossível. Então, eu já tinha essa ideia em mente e não tinha muita expectativa de ganhar nada, porque ir para a TV, para mim, hoje em dia, no meu pensamento, significa simplesmente ganhar grana, porque a visibilidade da internet é muito maior do que a da TV. Com certeza. Infinitamente maior. Tiago, sobre a questão, especificamente, assim, pra gente encerrar, da questão política, assim, até que ponto, porque ele é um filme muito bem posicionado, né, eu acho que ele defende, de certa forma, um lado, assim, né, de que forma isso te ajudou e até que ponto isso também te atrapalhou, e no contato com o público, assim, como é que foi essa recepção, assim, porque eu acho que não tem gente que não gosta muito de ver, assim, um curta que tem personagem defendendo o Lula, fazendo piada com o Arnaldo Jabor. Comenta um pouquinho pra gente mais da questão política, assim, do Canalhas. Sim, ele tem um meio termo aí, né? Ele defende, mas ele é uma crítica pro próprio Lula e tal. Enfim, para os dois lados da moeda, né? Ele chama o personagem Mateus de taxista de esquerda. Então ele consegue, eu percebo que ele consegue transitar nesses dois lados. Inclusive eu escuto algumas opiniões de pessoas que eu convivo aqui no trabalho e tal, gente que tem um perfil muito diferente do meu, pensamento diferente, mais conservador, um diretor comercial de não sei de onde, que é amigo meu, aí o cara assiste o filme e ele gosta do filme e eu acho isso muito legal. Então. E outras pessoas também que têm o perfil oposto também gostam. Então, de certa maneira, isso foi uma alegria assim, para mim. E sobre a questão política, o que ajudou e prejudicou, na verdade, assim, eu sinto que a gente vive um momento muito complicado, muito chato, que é essa coisa não quero nem saber o que você está falando e cara, não existe debate, não existe argumento e não existe diálogo sobre tudo. Assim. Então, às vezes a pessoa vê ali, alguns eu sinto que vem aquele início da cena e já tem essa discussão política, e já vê o Matheus defendendo o Lula ali e já taxa o filme, e talvez nem assiste até o fim. Enfim, isso a gente sabe que existe na internet. Mas, por outro lado, antes do filme ficar pronto, na pré-produção, na realização e tal, eu sentia que as pessoas tinham um pouco de receio do que... Estou falando da turma da equipe, né? E de quem estava em volta, ali envolvido ou querendo, talvez, apoiar com dinheiro e tal. Tinha dúvida do que viria dali, porque foi justamente no momento ali daquelas manifestações que surgiram que a gente começou a captar dinheiro pelo crowdfunding. E que eu até achei que poderia vir me ajudar, mas no final das contas prejudicou bastante, porque todo mundo só queria saber daquele tema e não queria saber de apoiar filme, coisa nenhuma. Então, mas eu senti que algumas pessoas, assim, com o perfil mais inflexível, mais reacionário, assim, sem saber do que se tratava, pegava o projeto que estava ali na internet e começava a levantar uma bandeira
reacionária que não tinha... Porque o título é razoavelmente forte, né? Quando parei de preocupar com canalhas e tal. E não sabia... E começar a levantar uma bandeira, coisa que não tinha a ver com o filme, não era o que o filme queria dizer, e aquilo me preocupou bastante, assim. Fiquei... Será que eu estou fazendo um filme reacionário? Assim, foi um momento que eu quis rever o roteiro, ver se eu estava fazendo aquilo de verdade ou não. Porque eu sou, apesar de ser uma pessoa com pensamento de esquerda, mas eu tenho as minhas críticas à esquerda, ao governo do Lula e tal. Tu já parou de se preocupar com canalhas? Não, isso é só na ficção, infelizmente. Tiago, então, agradecer então tua presença e deixa esse espacinho agora aqui, por último, assim, para tu convidar o pessoal aí que está nos ouvindo para ver o curta, onde é que eles podem assistir. Deixar esse recadinho final aí. Bom, obrigado aí pela oportunidade aí que vocês me deram. O curta está no canalhas.com.br. Lá tem um link que vai direcionar o player do YouTube e ali está bem fácil de assistir. E toda a informação extra que vocês quiserem saber, também tem um link ali abaixo, que é a fanpage do filme, né, Curta Canalhas, e ali também tem tudo que quiserem saber, além do que eu consegui falar aqui até agora. E é isso, obrigado. Então, grande abraço para vocês. Então tá, Thiago, valeu. A gente está encerrando o Cinema Argumento dessa semana, lembrando que o nosso programa vai sempre ao ar às quintas-feiras ao vivo, a partir do meio-dia, aqui na Mínima, com reprises nas sexta-feiras, 14 horas, e nos sábados, ao meio-dia. Até semana que vem, pessoal. What's that you're playing? Oh, just a little something on my own. Oh, stop it. You know what I want to hear. No, I don't. You played it for her, you play it for me. Well, I don't think I can remember. If she can stand it, I can. Play it. Cinema e Argumento. Mínima.fm